Muito bem, bem-vindos à continuação do curso Fundamentos de Gestão de Projetos. Sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Nesta aula, daremos seguimento à discussão sobre as estruturas organizacionais e como essas estruturas podem ser influenciadas ou podem influenciar o desempenho das atividades de gerenciamento de projetos nas organizações. Okay? Nós falamos no final da aula passada sobre as organizações funcionais, tradicionais, organizações com divisões departamentais e como essas organizações podem acomodar as atividades de projeto. Tá bom? Nessa aula nós começaremos, portanto, fazendo um sumário das eventuais dificuldades que essas estruturas funcionais, que são mais rígidas, mais segmentadas, podem ter para acomodar uma atividade de projeto que comece a ficar mais intensa, mais constante, tá bom? E colocaremos algumas possibilidades de adaptações de estruturas organizacionais alternativas que possam acomodar melhor uma estrutura, que possa acomodar melhor uma atividade de execução de projetos mais intensa e mais constante. Ok? Antes de continuar, apenas lembrar que esse curso, essas videoaulas estão baseadas no livro Fundamentos de Gestão de Projetos, de minha autoria com o professor Jarbas Silveira, que está disponível para venda em livrarias online físicas, tanto a versão física do livro como a versão eletrônica. Esse é o site da editora, em que vocês podem encontrar com certeza para venda. E lembrar que o melhor aproveitamento desse curso, dessas videoaulas, se dá com o acompanhamento através do livro-texto, que irá poder aprofundar vários dos conceitos que nós apresentamos aqui, apresentará outros exemplos e estudos de caso, além daqueles que nós iremos eventualmente discutir aqui, leituras complementares, exercícios que nós estaremos também indicando que se encontram no livro. Tanto nas organizações funcionais, os projetos são eventuais, tá? Porque se eles forem constantes, aqueles problemas que a gente colocou agora há pouco vão começar a ficarem muito agudos, né? E muito constantes. Então a ideia é que na organização funcional os projetos são eventuais. Por isso eles não geram oportunidades a priori de treinamento, criação de cultura e metodologia. A tendência é que maior ênfase seja dada ao trabalho de natureza funcional nos departamentos. O coordenador de projeto não tem muita autoridade. A cadeia funcional, ou seja, os gerentes de departamento costumam precisar de serem consultados para determinadas aprovações, principalmente a alocação de carga horária das pessoas, né? As decisões normalmente favorecem o mais forte dos grupos funcionais, a resposta pode ser lenta às necessidades do cliente e a motivação e inovação são reduzidos. Então essas afirmações, elas são taxativas, mas elas não podem ser generalizadas sempre. Essas são dificuldades e tendências de uma organização funcional que é mais rígida e, portanto, mais difícil de acomodar a dinâmica de um projeto que requer, por exemplo, soluções rápidas, demanda de cliente, aprovações rápidas, né? Exceto naquele caso em que as equipes, que é formada uma equipe temporária isolada. Aí ela, de certa forma, atende a algumas dessas dificuldades aqui, porque ela já se descola e se distancia da demanda funcional cotidiana, né? Mas, de novo, não é fácil conseguir isso, você isolar pessoas que estavam trabalhando no departamento e tirá-las de lá para um trabalho, mesmo que seja temporário, né? Muitas vezes isso não é simples. O resumo da ópera é que a organização funcional, essa organização clássica dividida em departamentos, ela enfrenta algumas dificuldades para acomodar o desenvolvimento de projetos, certo? E por esse sentido se pensou e existem a proposta de outras formas de organização, que não são as funcionais, e que podem ser mais interessantes para aquelas organizações que desenvolvem projetos constantemente, ou até mesmo para aquelas cuja própria razão de existir é o desenvolvimento constante de projetos. Muito bem. Nós falamos de organizações funcionais, né, que, portanto, têm uma
característica de divisão por especialidades. As especialidades conjuntamente, né, formam a organização. Falamos de algumas dificuldades da acomodação de projetos nesse tipo de organização. Uma organização que teria uma característica bastante distinta, poderíamos dizer até oposta a essa, é a organização orientada a projetos, né? Ela tem justamente a função, a sua forma de organização orientada em torno da execução de projetos, né? E não de rotinas. Portanto, são empresas que, digamos, têm a sua própria natureza de continuamente entregar projetos, né? Se você pensar numa construtora, por exemplo, é uma empresa que tem essa característica. Uma fábrica de software também, quer dizer, ela é demandada constantemente por clientes e, portanto, tem como natureza própria do seu dia a dia o desenvolvimento de projetos, né? Portanto, o resultado da empresa é aquilo que é amealhado com a venda, com a negociação de vários projetos, de entregas de projetos. Perfeito? E nesse caso, obviamente, que essa organização ela tem uma estrutura em que isso aparece. Essas estruturas projetizadas, como nós dizemos, são aquelas em que existe um gerente de projeto bem identificado, práticas de gerenciamento de projetos que são reconhecidas. A disciplina de gerenciamento de projetos é evidente, bastante clara na própria forma como a organização funciona, né? E aí, como exemplo, nós poderíamos aqui mostrar uma grande empreiteira, por exemplo, que tem grandes projetos em andamento com os seus gerentes. Então, você vê que o organograma já é muito mais dirigido a grandes projetos, né, com gerentes e colaboradores, né. Então, as especialidades elas estão não no eixo vertical mais, mas sim no eixo horizontal, distribuídas ao longo de vários projetos. Tá certo? Veja que é marcantemente diferente da organização puramente funcional. As vantagens, portanto, de um ponto de vista do gerenciamento de projetos são muitas. Você vai ter são as organizações matriciais, algo como um meio termo entre a projetizada e a funcional. Então, a matricial ela pode ter diferentes sabores ou intensidades, mas basicamente o que você vai notar é que num possível exemplo que a gente chama, por exemplo, de uma estrutura matricial fraca, você parte da estrutura funcional e começa a implementar uma maior visibilidade da disciplina de gerenciamento de projetos. Como, por exemplo, criando o cargo de gerente de projetos, dando uma posição mais formal do gerente de projetos, destacando uma pessoa que é de uma área funcional para ser um gerente de projeto em tempo integral, por exemplo, durante um projeto específico, né? Portanto, nós começamos dentro da estrutura funcional, criar, então, equipes de projetos bem definidas, com empoderamento, né, para que eles funcionem de maneira mais descolada e menos dependente das estruturas de departamento, das chefias de departamento e por aí vai. Você pode evoluir para uma estrutura matricial forte, em que se poderia, por exemplo, criar um escritório de projetos aqui, que seria algo com um peso institucional ou organizacional semelhante aos departamentos, né, em que os gerentes de projeto poderiam ser, digamos, concentrados e coordenados e terem um certo espírito de colaboração, ter um peso político maior na organização e serem destacados desses gerentes, serem destacados para, portanto, comandar a equipe de projeto. Portanto, o gerente com menos dependência, por exemplo, um gerente que não teria um chefe funcional, ele já teria um chefe que seria uma espécie de estrutura funcional para a gestão de projetos. Então, nesse caso, é um gerente com mais poder, né, menos dependente das estruturas funcionais, como é o caso da matricial fraca. Ou seja, um passo na direção de alcançar o melhor de dois mundos, digamos assim. Vamos buscar aqui as especialidades técnicas da estrutura funcional, o fato de que todos os colaboradores de projeto têm
digamos, uma casa, tem um lar, né, que é o seu departamento, né, mas ao mesmo tempo com mais empoderamento para o gerente, né, com mais capacidade de negociação do gerente para dispor desses colaboradores, seja em tempo parcial ou tempo integral, mas com comprometimento, com maior facilidade de comunicação e agilidade, e a estrutura matricial, então busca aí esse equilíbrio entre os dois pontos lá de organização, uma mais tradicional funcional e essa mais arrojada e mais sofisticada, mas porém bem menos comum, que é a projetizada. Portanto, em resumo, as vantagens são um mix de vantagens das duas outras estruturas, né? Você tem competências que são disponibilizadas, ou seja, competências que são mantidas do ponto de vista técnico nos departamentos. Você tem a possibilidade, então, novamente, como na estrutura projetizada, né, buscar competências para montar equipes de projeto bem qualificadas, redução do estresse de fim de projeto, porque as pessoas continuam tendo uma vinculação a um departamento específico, né? E como desvantagem, inevitavelmente algo vai ainda ficar, né? Primeiro, são organizações que têm, portanto, como o próprio nome diz, uma organização matricial, como se ela tivesse duas dimensões, né? Colunas e linhas, ou seja, na horizontal estão os projetos, na vertical estão os departamentos. Então, necessariamente haverá algum tipo de conflito, alguma discussão sobre prioridades, sobre recursos, sobre quem cede pessoas, né? Quanto tempo as pessoas são cedidas. A comunicação é mais complexa, porque não, digamos, o colaborador, se você voltar um slide, ele vai estar numa intersecção entre o seu chefe funcional e um gerente de projeto mais empoderado. Então, podemos dizer que o colaborador de projeto vai ter dois chefes, e isso, obviamente, aumenta um pouco também a pressão sobre o colaborador e dificulta um pouco a comunicação. Mas a organização matricial, especialmente para organizações que trabalham com projetos, organizações que trabalham na economia do conhecimento, em que as pessoas são, né, as competências técnicas precisam ser bem distribuídas, né, é uma solução interessante. Busca aí um equilíbrio entre a organização funcional pura e a organização projetizada pura.